Olá, boa tarde. Nessa aula, vamos falar sobre o perfil epidemiológico das demandas de urgência e emergência no pronto atendimento da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. É uma especialidade odontológica que cada vez tem sido mais importante dentro dos hospitais, devido a essas demandas que se apresentam dentro do pronto atendimento, que é do nosso conhecimento e da nossa especialidade. Essa aula vai ser como mais exemplos de casos que apareceram para a equipe da Bucomaxilo dentro dos hospitais da rede Santa Lúcia aqui em Brasília, que abrange o Gama, a Asa Sul, a Asa Norte e Taguatinga. Vou começar me apresentando um pouquinho antes de iniciar a aula. Eu sou a doutora Caroline Bittencourt, sou formada em odontologia pela Universidade Paulista, a Unip, em Brasília, aqui no Distrito Federal. Faço pós-graduação em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que é uma especialidade que desde que eu comecei a minha graduação, eu sempre fui muito apaixonada e tive ótimos exemplos, né, de profissionais e professores que me incentivaram muito sempre a buscar essa especialidade. Além disso, acabei me apaixonando no caminho pela harmonização orofacial. Então, comecei a pós-graduação, né, em harmonização. Além disso, sou extensionista do projeto de extensão Atendimento de Pacientes com Disfunções Temporomandibulares e Dor Orofacial pela Universidade de Brasília, UNB. Então, a gente faz o atendimento a esses pacientes que apresentam dor na região aqui da ATM, alguma disfunção nessa articulação. Então, a gente faz o tratamento e acompanhamento dos pacientes. Sou associada à Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, que a pesquisa me encantou muito durante a graduação também. Então, eu acho que nós da área da saúde temos que sempre buscar mais conhecimento e se atualizar para o melhor, né, atendimento ao paciente. Sou fundadora e ex-presidente da Liga Acadêmica de Oclusão e Dor Orofacial, a Laodo, da Universidade Paulista, que é associada e reconhecida pela Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial. Então, a minha graduação toda, eu busquei sempre me aprimorar para atender melhor os pacientes e buscar a área que eu era apaixonada, porque a gente tem que fazer o que a gente ama, né? Vamos começar movimentando essa parte de definição entre urgência e emergência. A urgência, ela tem por definição a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo paciente necessita de uma assistência médica imediata. Tem a solução a curto prazo e, como exemplo de urgências, temos uma luxação de ossos, então pode ser a luxação da articulação temporomandibular, dores agudas, que pode ser também desde uma dor no estômago, como também dor de dente, abscessos dentários, advindos, né, de uma infecção odontogênica, febre ou vômito, entre outros. Na emergência, temos por definição a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem no risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Então, a equipe médica tem que agir imediatamente como solução ali do caso. Exemplos temos a perda ou alteração súbita de consciência, infarto, AVC, perda profusa de sangue, então hemorragias. Com isso, através dessa definição, temos a urgência como o foco principal da equipe da Bucomaxilo, porque a emergência sempre passa primeiro pela equipe médica. A equipe médica tem que estabilizar, tem que deixar o paciente estável, para que nós da equipe da Bucomaxilo possamos atuar, né? Então a gente pega essa parte de urgência, quando o paciente já passa a ser urgência.
A equipe médica, quando deixa o paciente estável, ela emite um parecer, um documento, um parecer médico para nós da equipe da Bucomaxilo, que nesse parecer, nesse documento, tem os dados do paciente, como nome, número do prontuário, data de nascimento, a idade. Temos também dados da internação, com o número do atendimento, o convênio, a data em que o paciente foi internado ou deu entrada, né, no pronto-socorro, especialidade médica que o atendeu, o leito, enfermaria ou unidade em que esse paciente se encontra. Temos também a solicitação do parecer, que é a especialidade solicitada, que solicitam a equipe da Bucomaxilo, a data dessa solicitação, o médico que solicitou, o código do parecer e a descrição do caso. Então, sempre esse documento tem que estar muito claro para que nós da equipe Bucomaxilo possamos atuar e individualizar o atendimento a esse paciente. Nesse slide temos dois exemplos, em que aqui à esquerda temos o nome do hospital, foi no Gama, aqui em Brasília, os dados do paciente com o nome, número do prontuário, data de nascimento, idade, os dados da internação com o número do atendimento, o convênio, o leito, né, o lugar em que o paciente se encontra, a data que ele deu entrada, o CID, que já botaram como fratura de mandíbula, a cirurgia geral atendeu esse paciente e qual unidade que ele se encontra. Na solicitação do parecer temos o código, a especialidade, a data e a descrição do caso. Nesse parecer à esquerda, a gente tem o paciente vítima de colisão entre moto e carro, com a tomografia computadorizada de ossos da face, evidenciando fratura desalinhada de côndilo mandibular direito. Então, a parte do côndilo aqui na ATM direita. Solicitaram avaliação e conduta. Aqui à direita, na parte inferior do slide, também foi no Santa Lúcia do Gama, tem os dados do paciente, os dados da internação, a solicitação do parecer e a descrição do caso, que foi paciente com macroglossia apresentando feridas com necrose em região de língua. Solicito avaliação e conduta. A equipe médica avalia o paciente, faz o pedido dos exames e manda para a gente o parecer, para a gente poder se deslocar até o hospital para poder fazer o atendimento a esse paciente. Então, através desses pareceres que a gente recebe, fizemos um levantamento do perfil epidemiológico dessas urgências que são demandas da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial a partir do segundo semestre de 2023, que foi quando eu comecei a pós-graduação e a gente começou a fazer o levantamento dessas demandas para traçar um perfil epidemiológico que a gente recebe. Fiz uma tabela para deixar mais resumido e vamos falar sobre cada uma desses tipos de demandas. Temos como primeiro a lesões de tecidos moles, com um número de casos em parecer de 12 casos que apareceram. Infecções odontogênicas foram 8 casos. Miíase foi 1 caso. Amidalite refratária após tratamento dentário, 1 caso. Deslocamento ou travamento mandibular, 2 casos. O desbridamento de osteonecrose na mandíbula, 1 caso. Hematoma com enfisema na região orbitária foram 2 casos. E, como maior número de casos, temos as fraturas faciais, com 39 casos que apareceram para a gente. Totalizando 66 casos até o presente momento da gravação dessa aula. E vamos começar a falar sobre cada uma dessas demandas. Lesões de tecidos moles. Temos 3 tipos de lesões. A contusão, que é a injúria mecânica advinda de um grande impacto, resultando em hemorragia e edema
sob a pele não lacerada. Temos a abrasão, grande atrição tecidual por escoriação ou remoção circunscrita de uma camada superficial da pele. Quando se apresenta na mucosa, ela é chamada de ulceração, a famosa úlcera dentro da boca. E temos a laceração, que é o corte no tecido. Aqui nas imagens, essas duas aqui de cima, a gente consegue perceber que foram crianças. Então, muitos pacientes, né, pediátricos aparecem para a gente com lesões nos tecidos moles para poder fazer o tratamento. Às vezes a gente faz o tratamento conservador, né, com indicação, às vezes, de pirona, com alguma pomada, ou então a gente faz a sutura. Temos aqui, então, corte na língua, o corte no lábio, né, a laceração. E nessa imagem aqui de baixo, temos a laceração tanto no tecido mole quanto aqui na pele superficial, em que teve a comunicação entre as duas. E se apresentou em 18% dos casos lesões de tecidos moles. Infecções odontogênicas, elas aparecem até que bastante para a equipe da bucomaxilo. As causas delas são cárie, infecção dentoalveolar, periodontites, osteites, osteomielites, que é infecção e inflamação do osso, infecções pós-cirúrgicas. Quando a gente tem a cárie, ela faz a invasão dos tecidos do dente. Então, faz a invasão do esmalte, depois evolui para a invasão da dentina, até chegar à polpa. Quando chega na polpa, ela faz a infecção da polpa, então a gente tem que fazer o famoso canal, né? Porque tem a necrose pulpar. E essa necrose pulpar, ela precisa fazer a parte da endodontia, porque pode evoluir para uma infecção odontogênica, evoluindo para abscessos dentários, fístulas. Então, eu botei como exemplo aqui um trabalho em que eles observaram que 81% dos pacientes que se encontravam no hospital lá da Austrália tinham infecção odontogênica advindo de uma lesão, né, de uma etiologia endodôntica, que é o famoso canal, que precisava ser feito e evoluiu para uma infecção odontogênica. Nessa imagem, aqui nessas duas de cima, são pacientes que tinham, né, a infecção odontogênica por um dente que evoluiu para um abscesso. E é muito importante tratar esses pacientes o quanto antes, porque com a secreção purulenta, com essa parte do abscesso, o pus ele vai se disseminando por onde ele encontra passagem e pode vir até aqui para a parte do pescoço, obstruindo as vias aéreas. Então, é muito importante diagnosticar e tratar o quanto antes esse paciente. Essa imagem aqui de baixo, temos uma fístula por esse dente aqui da região do primeiro molar. Precisava ser feito o canal, não fez e evoluiu para uma fístula. Houve a necrose pulpar, a morte da parte viva do nosso dente, que é a polpa. Se apresentou em 12,5% dos casos. A miíase, ela é mais rara de aparecer para a gente, mas a prevalência em cavidade bucal é baixa. Ela é uma invasão em tecidos vivos por larvas e dípteros. Quando a mosca está em fase de reprodução, ela procura um ambiente quente e úmido. A nossa cavidade oral é assim. Então, quando o paciente tem uma etiologia como higiene bucal deficiente, respiração bucal noturna, resistência corporal diminuída, o alcoolismo, a doença periodontal já avançada, senilidade, déficit neuropsicomotor, hipersalivação
ou desnutrição, traumas, infecções na área da bucomaxilofacial, a mosca pode acabar colocando ali os ovos e fazendo com que tenha o desenvolvimento para essa condição da miíase. É mais raro aparecer, né, para a equipe da Bucomaxilo, mas apareceu um caso para a gente. Então, foi em 1,5% dos casos. Ah, e sempre ficar muito atento com relação ao paciente que apresenta essa condição, porque o tratamento da pessoa que cuida, né, do paciente tem que ser muito bem assistido, porque pode estar associado até a maus tratos. Então, sempre ficar atento quanto a isso, fazer as perguntas da anamnese, tudo sempre muito correto, muito explicado. Temos a amidalite refratária após tratamento dentário. Então, a paciente portadora de hipertensão arterial sistêmica, asma e fibromialgia apresentava febre reumática em 2016, teve endocardite em 2019 e possuía insuficiência mitral, chegou ao pronto atendimento, em que a equipe médica percebeu que a, a a tentativa do tratamento endodôntico do dente 48 pode ter acabado gerando uma amidalite bacteriana refratária. Então, a gente avaliou o dente em questão, né, o dente 48, e esse 48 apresentou um aumento de volume em região submandibular do lado direito, dor à palpação e tinha um curativo parcial no 48. Porém, não apresentou secreção, não tinha nenhuma fístula, não tinha sangramento na região do dente envolvido. Então, por parte da equipe da bucomaxilo, teve alta. Não tinha nada que a gente pudesse fazer. Então, a gente encaminhou ela para o endodontista para que fosse avaliada essa parte do tratamento do canal e a parte do otorrino para fazer esse tratamento e avaliação das amígdalas dessa paciente. Então, teve um caso disso, 1,% dos casos que a gente pegou. Deslocamento e travamento mandibular nada mais é do que a luxação da articulação temporomandibular aqui perto do ouvido. É atribuída a uma combinação de fatores que podem ser o relaxamento dos ligamentos da ATM, fragilidade da cápsula da ATM, tamanho ou projeção incomum da iminência, né, esse ossinho aqui ao lado da fossa mandibular, em que o côndilo é inserido e em cima fica o disco articular, hiperatividade ou espasmos musculares, trauma ou movimentos mastigatórios anormais. Ou até mesmo quando o paciente fica muito tempo de boca aberta, falta lubrificação na articulação e acaba que tem essa luxação da ATM. E quando isso acontece, a gente tem como possibilidade a manobra de Nelaton, que é quando você posiciona os 2 polegares na região dos segundos molares inferiores, e se o paciente não tiver os segundos molares, bota ali na região em que teoricamente seriam os segundos molares, faz a pressão para baixo, para frente, né? Então, para frente para a gente e para trás para o paciente, então para frente e para cima. Então, para fazer esse encaixe do côndilo na fossa mandibular. Essa paciente aqui da foto, ela possuía uma fratura no côndilo, então teve a abertura afetada. Se apresentou em 3% dos casos, e no próximo slide temos uma apresentação do Dr. Mário, em que ele explica e mostra como ele fez para fazer a manobra de Nelaton em um paciente que chegou para ele. Vamos assistir. Você vê que é desconfortável para o paciente, mesmo com analgesia. Ele faz a força bilateral
para baixo e vocês vão perceber que ele não obtém sucesso. O paciente continua não conseguindo fechar, continua travado. Ó, não fecha. Então, ele percebeu que ele estava deslocado, né, travado só em um lado. Então, ele fez a força no segundo molar para baixo, para frente e para cima, só de um lado. Foi unilateral. Nesse momento, eu percebi que ele não estava luxado do lado direito, somente Percebam aqui na região perto do ouvido que vai fazer um clique. Vai dar até para ver a parte da pele se movimentando um pouquinho. do lado esquerdo. Aí. Eu fiz força somente do lado esquerdo. E aí o paciente conseguiu ocluir direitinho. Quando você faz essa força e a articulação volta ao lugar, a indicação é sempre pedir para que o paciente mantenha a boca fechada, até, né, para estabilizar a região e fazer o tratamento de medicamentoso, né? Você vê que é desconfortável. Continuando, temos o desbridamento de osteonecrose na mandíbula. Era uma paciente que tinha câncer, em que fazia uso de antirreabsortivo. Então, a osteonecrose dos maxilares é uma reação adversa grave pela terapia medicamentosa de antiangiogênico e antirreabsortivos. Tem maior prevalência na mandíbula, então a paciente aqui da foto superior à direita foi a nossa paciente. Não dá para ver muito bem, não tinha fotos melhores, então só coloquei essa. E o desbridamento é a ressecção e nivelamento, né, a regularização do osso necrótico. Apareceu em 1,% dos casos para gente. Temos o hematoma com efizema na região orbitária. Hematoma é o acúmulo de sangue fora dos vasos sanguíneos. Já o efizema é enfisema orbitário caracterizado pela presença anormal de ar na órbita. E quando tem essa associação, está associada à fratura de órbita, traumatismo contuso orbitário. Essa paciente aqui embaixo da foto inferior foi do Google, porque a gente só teve 2 casos, esses 2 aqui de cima. Então, só para complementar e exemplificar aqui para vocês. Aqui o primeiro paciente, à esquerda, ele deu entrada no hospital no domingo. No sábado de madrugada, ele fez abuso de bebidas alcoólicas, acabou caindo da escada e bateu ali a região orbitária e a parte aqui do frontal na escada, perdeu a consciência momentaneamente, né, quando ele caiu, mas o tratamento foi conservador. O paciente aqui da direita foi um acidente, não me recordo se era moto, se ele estava de moto ou bicicleta, e sofreu um acidente, também bateu a região orbitária, não ficou tão roxo com um hematoma tão grande quanto o da esquerda, porém teve ali uma roxidão e um acúmulo, né, uma presença normal de ar na região orbitária. Coincidentemente, foi do mesmo lado. Então, apresentou em 3% dos casos. Finalizamos com as fraturas faciais, que é o que mais aparece para nós da equipe da Bucomaxilo. E os casos de fratura que apareceram foram do seio frontal, do arco zigomático, das paredes do seio maxilar, o assoalho orbitário, paredes laterais orbitárias, osso nasal, espinha nasal anterior, processo frontal da maxila bilateralmente. Além disso, o osso frontal, lâmina papirácea, asa maior do esfenoide e o côndilo.
As fotos que temos aqui são pacientes idosos, essas aqui na parte superior. Geralmente são pacientes que são idosos, eles caem da própria altura e acabam se machucando bastante. Então, eles têm essa fratura facial. Essa paciente foi submetida à cirurgia, esse aqui também, esse aqui de baixo também, para fazer essa redução da fratura, né? Aplicar ali, instalar as placas para fazer essa parte de reabilitação, né, óssea. Ela caiu da própria altura, ele também. Esse aqui foi um acidente de carro e moto. Também precisou fazer a, a cirurgia. Mas ele veio do hospital público pra gente, então ele já veio meio que tratado. Então, quando ele chegou no plano de saúde dele, foi feita só a cirurgia. Sempre avaliar e planejar cada caso, que cada paciente é diferente. Cada fratura é de um jeito. Então, sempre avaliar e diferenciar as fraturas. Essas tomografias aqui embaixo, a da esquerda foi uma fratura do côndilo e a da direita foi um jovem de 17 anos que estava jogando basquete e recebeu uma cotovelada aqui na testa. Teve o afundamento do seio frontal, mas eu não me recordo se precisou fazer a cirurgia. Eu acredito que não. Não me recordo. E aqui do côndilo também. Não foi submetida à cirurgia, o paciente preferiu não fazer. As fraturas faciais, portanto, foram 59% dos casos na equipe da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial nos hospitais da Rede Santa. Para finalizar, através de todos esses casos que eu mostrei aqui, a gente consegue perceber a importância da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, né, da especialidade, dentro dos hospitais. Porque nós da equipe nos baseamos basicamente em 3 casos. A gente faz a recuperação do paciente, então, recupera o estado geral de saúde de cada paciente através de procedimentos não invasivos, terapêutica medicamentosa, fazer uma cirurgia na redução de fratura, entre outros procedimentos que nós da equipe podemos fazer. Quando passamos pela recuperação desse estado geral do paciente, focamos mais na reabilitação. A reabilitação é capacitar o paciente quanto à execução de funções essenciais para a manutenção da qualidade de vida, apesar de eventuais restrições anatômicas ou fisiológicas. Então, a gente sempre planeja a reabilitação do paciente, então, alguma incisão, a gente faz sempre uma incisão mais ali, que seja mais estética. Então, a gente sempre vê essa parte anatômica, fisiológica e estética do paciente. Quando fizemos a reabilitação, a gente termina fazendo o acompanhamento. Então, acompanha o paciente após o processo de recuperação e durante a reabilitação, até o momento de alta por parte da equipe de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. A gente passa da recuperação, reabilitação, acompanhamento até a alta, fazendo com que a especialidade da odontologia seja muito importante dentro dos hospitais, para o paciente, principalmente. Aqui tem os meus dados com meu e-mail e meu Instagram, onde vocês podem me encontrar, podem pedir as referências da aula, podem tirar qualquer dúvida que vocês tenham através do meu e-mail, que é caroline com K, carolinebml@hotmail.com. Podem me achar também no Instagram, no @carolinebml,
E lá eu me disponibilizo para quaisquer dúvidas que vocês tenham ou esclarecimentos sobre a aula, tá bom? Sempre valorizar a equipe Bucomaxilo com as outras equipes dentro do hospital. Então, parte da enfermagem, da equipe médica, fisioterapia, sempre trabalhar na multidisciplinaridade para o tratamento ideal para o paciente, né? É sempre muito importante trabalhar junto e valorizar a especialidade de cada um, respeitando as áreas de cada um. Então, essa é a minha mensagem e espero que vocês tenham gostado. É uma honra estar apresentando essa aula aqui na jornada, que eu já acompanhei quando eu era acadêmica, e hoje é uma honra estar aqui lecionando essa aula para todos vocês, tá bom? É isso, muito obrigada e até a próxima.